Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar sobre o último assunto relacionado ou a última aula relacionada à metodologia de delivery de projetos. Nós vamos falar um pouquinho sobre como que a gente gerencia aquele backlog, né, aquele conjunto de histórias que nós coletamos durante as etapas do nosso projeto, como é que a gente gerencia melhor esse nosso backlog, né? Então tem algumas dicas aqui para passar para vocês nessa aula, tá? Eu acho que os principais elementos aqui estão escritos, né? Eu acho que a gente tem que garantir que esse processo ele funcione, né? Esse processo de fazer as entrevistas, coletar as informações, escrever de uma forma adequada, enfim, que a gente siga as melhores práticas durante todo esse processo aí de geração, né? Do nosso backlog de histórias, né? A gente não pode esquecer de incluir, né, os usuários que vão utilizar em aplicação, os gerentes que vão monitorar os processos que vão ser executados, os principais sponsors desse projeto, para a gente capturar o valor que nós precisamos entregar através da aplicação que nós estamos desenvolvendo ao fim do projeto de desenvolvimento. E é bacana que a gente tenha um pouco essa visão de produto também, certo? Essa visão de que nós mostramos em algumas aulas anteriores, né, que toda a interação a gente está entregando, a gente começa entregando um produto mínimo viável, né, e depois a gente vai entregando mais um aspecto daquela funcionalidade, né. Assim que a gente vê, por exemplo, é fácil de ver isso em smartphones, né, em celulares, né. É bem fácil de ver essa visão de produto, né. O pessoal entrega o mínimo viável para a gente se comunicar, mandar mensagem, depois o pessoal tirar foto, etc. Depois o pessoal vai, a cada release, né, a cada versão desse dispositivo, do sistema operacional desses dispositivos, eles vão aprimorando, né? Então, isso também nós devemos levar nós devemos considerar quando a gente for construir e gerenciar o nosso backlog, né? A gente não sai fazendo tudo de uma vez só, senão é um projeto que não termina nunca, né? Então, a gente tem que ter essa postura de tentar focar naquilo que é necessário para o negócio, categorizar as nossas atividades, né, de desenvolvimento, e tentar focar naquilo que é urgente, necessário ser desenvolvido e colocar isso em etapas posteriores, em versões novas, o que pode ser desenvolvido depois, né, acrescentado de funcionalidade depois, tá? Então, ter essa visão de produto, tá bom? Claro que para a gente poder definir o que é prioridade, o que não é no desenvolvimento, a gente precisa entender um pouco do negócio do cliente, as estratégias que o cliente tem para alavancar o negócio dele, as iniciativas, né, por que ele está adquirindo um produto como esse, ou quer desenvolver esse tipo de aplicação, quais são os critérios de sucesso, né, o que ele quer atingir com isso, né, e por fim a gente consegue chegar lá nos épicos para atender esses critérios de sucesso e por fim, escrever e gerenciar o nosso backlog de histórias, tá? Então, nós nunca devemos nos descuidar dessa visão top-down, né? Não podemos esquecer que nós só estamos desenvolvendo algo para atender alguma necessidade de negócio, seja da empresa que nós estamos ou da empresa que nos contratou para executar esse projeto, tá? Então, não podemos ter um negócio fora da nossa visão, tá? Pelo contrário, né? Então, aqui, até para subsidiar um pouco, materializar um pouco isso que a gente está falando, né? A gente tem um exemplo, né? Imagina que tem um supermercado chamado Outmarket, né? Que é uma cadeia de supermercados que gostaria de oferecer aos seus consumidores uma nova solução digital, tá? Que é modernizar as aplicações que eles estão, através das quais elas estão interagindo com seus clientes, tá? A ideia é que essa aplicação, né, auxilie os clientes dessa cadeia de supermercados, né, a realizar as suas compras, né, enquanto ajuda a empresa, né, o supermercado, né, a Outmarket, a aumentar as suas vendas, até porque os lucros, né, da empresa têm decaído anualmente nos últimos 2 anos, né, então ela está preocupada com essa queda nos lucros nos últimos 2 anos, então ela acredita que se fornecer uma solução digital aos clientes, ela deve aumentar as vendas através disso, tá? Então, aqui, como é que nós pegaríamos essa informação sem a gente conversar com os principais
líderes de uma empresa, né? Sem a gente. Então, essa é uma informação bastante importante, até para a gente entender a importância do nosso desenvolvimento, né? Às vezes, quando a gente desenvolve algo, pessoal, se a gente não tem essa visão de negócio, a gente... eu estou desenvolvendo esse botãozinho aqui, deu, estou desenvolvendo essa funcionalidade, deu, assim... Às vezes até a gente não faz tudo que poderíamos fazer, né? Mas como a gente entende que aquilo que nós estamos fazendo é por um bem maior, que faz parte de um conjunto de coisas que estão sendo desenvolvidas para atender um bem maior tão importante quanto esse, né? A empresa ela está perdendo, as margens têm diminuído. Como é que a gente faz para ajudar essa empresa a continuar existindo e os milhares, talvez, de colaboradores que trabalham nessa empresa? Então, isso dá um senso de propósito no nosso desenvolvimento super grande, né? Então, é importante, de novo, a gente nunca perder essa visão de negócio quando a gente estiver desenvolvendo, tá? Isso dá um senso de propósito enorme no que a gente está fazendo e faz com que a gente sempre procure fazer o nosso melhor, não interessa o que nós estejamos fazendo nesse processo, tá? Desse projeto. Bom, então só estratificando um pouco aquilo que foi coletado na conversa anterior, né? Então, do ponto de vista de estratégia, a empresa quer crescer em vendas 2% no ano de 2020, aqui nesse exemplo, né? Para isso, ela quer aumentar, né, a velocidade no desenvolvimento das suas aplicações através de uma plataforma low-code, tá? Qual foi a iniciativa que ela tomou, então, para atender esse objetivo, né? Eu vou entregar para os meus consumidores uma nova aplicação desenvolvida na plataforma OutSystems, que é líder no mundo em desenvolvimento low-code, né? Então, eles adquiriram a OutSystems e vão entregar uma nova aplicação para os seus clientes, tá? E qual é a visão de produto, né? O que esse produto que eles vão entregar deve ter, né? Criar uma aplicação top, né? Que todo cliente, né, vai querer utilizar para fazer compras nesse supermercado, né? E de forma que aumente as vendas, principalmente para produtos que estão em promoção, tá? E qual é o critério de sucesso? Né? Aumentar os produtos em promoção, né? Por esse app que está sendo desenvolvido em 10%, né? E 20% aumentar, né? 20% dos clientes que estão dentro da loja utilizem o app para se beneficiar dessas promoções aí que vão estar sendo divulgadas por esse app. Então tem um pouco mais de detalhamento sobre a aplicação que vai ser desenvolvida, tá? Segundo passo é a gente identificar as personas, né? O perfil de quem vai utilizar essa aplicação. Aqui está um exemplo bem completo que a gente pode utilizar para criar o perfil dessas pessoas, né? Então tem um pouco do background da pessoa, né? As características de uso desse usuário, né? Um pouco das necessidades que ele tem, bem bacana para a gente poder já pensar nas soluções que nós vamos ofertar para atender essa pessoa, né? E quais são as metas, né? De negócio que estão voltadas a essa pessoa, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Necessidades que foram listadas aqui dessa persona, né? Eu gostaria de ter uma lista de compras, né? De montar uma lista de compras com os itens que para mim são favoritos, que eu sempre quero comprar, né? E que são frequentemente comprados. Então, eu quero poder montar nessa minha aplicação, né? Nessa aplicação, uma lista de compras, tá? Eu quero receber alertas, né, quando algum desses produtos para mim que são favoritos estiverem com alguma promoção de vendas, né? Pô, ele tem que ter a possibilidade de favoritar um produto, né? Então isso já é uma ideia de um requerimento aqui, né? E eu gostaria de, quando eu estiver comprando um produto, eu receber recomendações de produtos similares. Então tem aqui 3 necessidades que essa persona de usuário aqui identificou, né? E do ponto de vista de negócio, velocidade e conveniência é importante, é uma meta importante nessa etapa, né? Para atender as necessidades dessa pessoa. Enfim, que seja fácil encontrar uma loja, né? Uma store que essa persona goste e que possa realizar as compras nela, né? Que possa realizar as compras através dela. Então é interessante que aqui é um exemplo bacana para a gente seguir para mapear um pouco as pessoas que vão utilizar a nossa aplicação, tá? De posse das informações, né, que nós mapeamos,
né, depois de rodar todo o fluxo de business vision, personas, roles, etc., foi montado um backlog, né, foi montada uma visão aqui de produto do que precisa ser feito. E então foram colocados aqui, foram identificados 5 épicos, né, um chamado Create Shoplist, um chamado Search for Promotions, um chamado Go to Store, um chamado Checkout e Alertas. E aí foram criadas as histórias, né, as atividades de desenvolvimento que vão subsidiar a execução o atendimento desse épico, desse grande épico, tá? E o bacana é que já começamos a fazer aqui aquela visão, a utilizar aquela visão de produto, né? E aquela ideia de rapidamente a gente poder entregar algum produto mínimo para ser utilizado e depois a gente vai melhorando esse produto mínimo que foi utilizado, né? Então, através de cores aqui nesse exemplo, o pessoal listou aqui aquelas histórias que vão ser o produto mínimo viável, certo? Em cada uma desses grandes épicos já foram identificadas aquelas que são o mínimo que precisa ser feito, aquelas que vão estar atendendo futuros releases e, por fim, aquilo que não está ainda planejado para futuros releases, mas já foi mapeado que é algo interessante de ser desenvolvido, uma funcionalidade interessante de ser adicionada, tá? Então, também é uma visão bem bacana aqui por cores, que nos ajuda no planejamento das nossas atividades de projeto, tá? O backlog, ele tem que ser deep, né? Que é um acrônimo para que seja detalhado de maneira apropriada, né? Todos os itens do backlog devem ser suficientemente bem entendidas para que elas possam ser engajadas nas nossas interações de desenvolvimento, né? Quando a gente está pensando naquelas histórias que vão ser utilizadas mais para frente, não precisa tanto detalhamento, né? Mas naquelas histórias que já vão ser engajadas nas próximas interações, é interessante que a gente já tenha passado, já tenha detalhado melhor essas informações, que ela seja estimada, né? Para aqueles itens que estão mais altos na hierarquia, ou seja, produtos que têm mais uma urgência funcionalidades que têm uma urgência maior de serem implementadas, histórias que têm uma prioridade maior de ser desenvolvida, que a gente já tenha um melhor entendimento de quanto tempo vai demorar para fazer isso, né? Enfim, de maneira similar, aquelas histórias que vão ser implementadas depois, não preciso ter um detalhamento tão grande já desde o começo, tá? O próximo E é o emergente, né? Não se esquecer que os itens são dinâmicos, eles podem alterar durante o tempo, durante a execução, né, do nosso projeto. Então, itens são adicionados, removidos e modificados à luz do projeto mesmo, né? E a questão de priorização, né? Itens que são super importantes, né, que vai ter alto valor para o negócio, que eles sejam adicionados no topo do nosso backlog e sejam incluídas nos próximos releases de desenvolvimento, tá? Então, a gente se lembrar desse acrônimo aí que é o DEEP, né? E aqui uma revisão daquela questão das histórias, né? Então, quando é que uma história está pronta para ser desenvolvida, né? Então, ela foi escrita no formato de três linhas, né? Então, que está um exemplo. Que ela siga um princípio de INVEST, também aquele acrônimo, para Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small e Testable, né? Que a gente consiga ter incluído algum diagrama de processo lá para facilitar o entendimento, tem uma visão clara do valor que vai trazer o contexto do negócio a respeito disso, né, daquela história, que ela tenha sido priorizada. Aqui vocês podem procurar depois na internet esse exemplo, essa forma de priorizar as histórias, né, nesse formato de Moscow aqui. Então o MO é de must have, o S é should have, o C é de could have, e o W é o want have, né? Então é uma forma de priorizar aqui da esquerda para a direita, né? As nossas histórias, né? Então é uma forma bem bacana da gente priorizar, né? Que a gente tenha capturado os detalhes no critério de aceite, né? Definition of done, né? E se a gente tiver wireframes ou mockups desenhados, que a gente os revise e inclua nessas histórias, né? E também a gente tenha
uma ideia já, ou que a gente disponibilize, tenha já coletado aqueles dados que nós vamos utilizar para testar a nossa história, tá? Então, é só uma revisão, né? Bom, aqui tem uma visão bem bacana que a gente consegue ver todo o nosso backlog de histórias, né? A ideia é que as histórias já tenham sido dimensionadas, então a gente consiga, somando o esforço de cada uma das histórias, a gente consiga entender qual é o time box que nós temos, ou que nós precisamos para executar, certo? A ideia é que a gente congele esse time box no começo do projeto, certo? E que a gente consiga ter KPIs em relação a isso. Aqui já está uma classificação aqui, né? As features que são... Aqui é um outro tipo de classificação, né? Como aquelas características são utilizadas, né? Então, em vermelho aqui, aquelas que são sempre utilizadas, em amarelo, aquelas que são algumas vezes utilizadas, então é uma forma de priorização pela forma que elas são utilizadas, né? Então, em vermelho sempre são utilizadas, em amarelo algumas vezes são utilizadas e a cinza é interessante ter, né? Então, é uma forma. O que se faz aqui, que é um exemplo, nessa forma de classificação, prioriza-se nas primeiras interações, que nós chamamos de sprints, né? Cada interação de desenvolvimento nós chamamos de uma sprint, uma corrida de desenvolvimento. Então, lembrando que cada interação, que cada sprint, que cada corrida vai ter de 2 a 3 semanas, então tem um tempo finito para cada uma dessas sprints, então a ideia é que a gente priorize o desenvolvimento daquelas histórias que, né, nós devemos ter, uma funcionalidade que nós devemos entregar, ou uma funcionalidade que, nesse exemplo aqui, sempre são utilizadas, né? Então, é interessante que a gente coloque, né? E caso essa aplicação tenha alguma dependência, né? Desculpa, essa funcionalidade tenha alguma dependência, que a gente inclua as dependências também, que a gente desenvolva as dependências também para ter algo viável de ser utilizado, né? Então, aqui dá para ver por esse modelo de cores aqui que foi priorizada aquelas funcionalidades que são mais utilizadas, né? Então, elas vão ser escopo das primeiras interações, das primeiras sprints, né? Aqui um exemplo mostrando que não é incomum que, à medida que a gente está desenvolvendo, né, então, as sprints estão acontecendo, as interações estão acontecendo, que se mapeie novas funcionalidades e se que inclua, então, ou se prioriza essas novas funcionalidades, caso seja o caso, numa nova sprint, tá? Então, não há problema em fazê-lo. Normalmente, a gente não altera as histórias de uma sprint. Eu estou executando a sprint, eu vou lá e incluo novas coisas. Isso não é uma melhor prática, tá? Nós não fazemos. A sprint, antes de começar, tem que estar todas as histórias bem definidas e a gente não muda as sprints durante a execução. As histórias durante a execução da sprint. Mas não é incomum que, durante a execução dos testes, conversando, a gente descubra novas funcionalidades que são sempre priorizadas, funcionalidades talvez importantes ou urgentes, e que a gente tenha que priorizá-las dentro do nosso fluxo de interações, do nosso fluxo de sprints, tá? Então, não há um problema em fazê-lo, tá? Aqui um exemplo também, né? É uma outra forma de ver essas informações, certo? Aqui está mostrando que na Sprint 1 eu já vou ter né, todas aquelas histórias que fazem parte da Sprint 1, da 2 e da 3 fazem parte daquele mínimo né, o produto mínimo viável que nós queremos entregar. Então isso quer dizer o seguinte, pessoal, que no final da terceira interação o cliente já vai ter um produto mínimo para ele sair utilizando, ou seja, o cliente desse estabelecimento aqui de supermercado já vai ter um produto para utilizar. Né? Lembrando que cada sprint tem duração de 2 a 3 semanas, então é um tempo relativamente curto para a gente entregar uma aplicação que vai ajudar o cliente a aumentar 2% das suas receitas no ano de 2020. Tá? E aqui a gente acabou nas sprints seguintes colocando histórias que fazem parte de releases futuros e também algumas que já faziam parte de um backlog nosso. Tá? Enfim, pessoal, só lembrando, interessante a gente entender o processo de criação das histórias, seguir as melhores práticas, certo? O processo para a gente priorizar o nosso backlog de histórias de desenvolvimento. É importante a gente não se descuidar do valor que nós temos que entregar para o usuário que vai utilizar a aplicação, né? E a gente ter sempre essa visão de produto,
né? Nós não precisamos esperar 6 meses para entregar algo para o cliente, não. Né? A nossa ideia sempre é criar um produto mínimo rapidamente, e esse produto mínimo, essa aplicação mínima, depois a gente vai, até porque no próprio uso dessa aplicação mínima que nós entregamos, esse produto mínimo que nós desenvolvemos, nós vamos descobrindo novas funcionalidades que vão ser incluídas, a gente vai criando esse backlog de histórias e vamos criando novos releases, entregando novos releases dessa nossa aplicação, desse produto que nós desenvolvemos, tá? Então é importante a gente se lembrar aí desses 3 sugestões aqui, né? Ou de melhores práticas a serem seguidas, tá bom? É isso, pessoal, que terminamos mais essa aula. Até a próxima.